Então vamos discutir hoje um tópico que é a emissão de luz por átomos. Então a gente já andou estudando vários aspectos desse problema. Nós já estudamos as chamadas oscilações de Rabi, como é que um átomo interage num campo eletromagnético oscilante, um átomo considerado como um sistema de dois níveis. A gente estudou o problema de quantização do campo eletromagnético, então a gente tem uma teoria quântica do campo eletromagnético. E na aula passada a gente discutiu uma descrição de sistema quântico aberto para um átomo, a gente fez uma espécie de teoria efetiva para um átomo que pode decair com uma certa taxa de decaimento, E a gente estudou o que acontece, com o átomo em vários estados possíveis, iniciais, várias matrizes de densidade iniciais, como é que ele evolui. E uma das coisas fundamentais que a gente precisou no nosso modelo foi a taxa de decaimento desse átomo. E isso a gente colocou como sendo um número forçado no nosso modelo. E hoje, a aula de hoje vai ser dedicada a estudar, a calcular esse número a partir de constantes físicas mais fundamentais. Na física a gente sempre faz isso, a gente quer relacionar quantidades físicas, em termos de outras quantidades possivelmente mais fundamentais ou relevantes para o problema. E hoje a gente vai ver como é que a gente obtém esse número gama a partir de teoria de perturbações dependentes do tempo. Okay? Em particular, a partir da regra de ouro de Fermi, que é a ferramenta principal que a gente vai usar hoje. Okay? Então, a gente está juntando vários conceitos que a gente tem visto ao longo do semestre de física atômica, e a gente está finalmente casando todos esses conceitos. Então, qual vai ser o setting de hoje? Qual que vai ser o cenário? Okay? Então, o setup que a gente vai considerar vai ser um átomo, okay? Que pode ter um estado fundamental, vou chamar de ground state, que eu vou denotar como cat G. E esse ground state ele vai ter momento angular total J e momento angular ao longo da direção Z, MJ. Okay? Então, é um estado de momento angular J e número principal, número quântico ao longo da direção Z, MJ. E a gente vai ter também um estado excitado, que eu vou chamar pela letra E. E ele vai ter momento angular total J' e momento angular ao longo da direção Z, MJ'. Okay? Esse é o setup que a gente vai considerar. Então a gente vai considerar um decaimento, o elétron, no nosso átomo, ele pode estar, por exemplo, num estado excitado e a gente vai calcular a taxa de decaimento para um estado fundamental, dada a interação com o campo eletromagnético. Okay? Além disso, a gente vai considerar a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado como sendo H cortado, ômega zero. Okay? Então tem essa diferença de energia aqui. Então, uma coisa que a gente vai usar, a ferramenta principal que a gente vai usar para calcular essa taxa de decaimento é a regra de ouro de Fermi, que a gente já viu em mecânica quântica 2. Então, a regra de ouro de Fermi, ela diz o seguinte: a taxa diferencial de decaimento entre um estado final e entre um estado inicial e um estado final vai ser dado por 2π sobre H cortado vezes um elemento de matriz, que vai ser
o elemento de matriz de uma perturbação H' com esses estados I e F aqui, estado inicial e estado final, vezes a densidade de estados finais entre uma energia E e uma energia E mais ΔE, vezes a distribuição de energias, vezes dE. Então, estou lembrando aqui para vocês a regra de ouro de Fermi, né? Então, o setting geral eu tenho uma Hamiltoniana, que é dado por um H0 mais uma perturbação. Eu posso falar que H0, por exemplo, atuando no meu estado inicial, vai ser uma dada energia inicial vezes o meu estado inicial, né? É I0, e o meu Hamiltoniano não perturbado, H0, atuando em estado final, vai ser uma energia final não perturbada, vezes... Só lembrando para vocês, certo? E a taxa de transição entre o estado final e o estado inicial, dado uma perturbação da forma H', vai ser dado por essa expressão aqui. O que são esse ρf, né? O ρf, por exemplo, ele é a densidade de estados. No nosso caso, vai ser a densidade de estados do campo eletromagnético. Densidade de estados do campo eletromagnético, okay? Com energia entre E e E mais dE, enquanto que essa distribuição de energias P de E, né? Essa é a distribuição de energias, usualmente a gente vai considerar, né, isso daqui como sendo uma função delta de H cortado ômega 0 menos E. O que significa dizer? Significa dizer que isso daqui obriga o nosso sistema, a nossa transição, a conservar energia. Então, somente transições que emitam uma energia H cortado ômega 0, onde ômega 0 é a diferença de energias entre o estado fundamental e o primeiro estado e o estado excitado do nosso átomo, né, são permitidas. Então, a distribuição é centrada nessa energia daqui. Qualquer energia diferente de H cortado ômega 0 não vai contribuir para a nossa taxa de decaimento. Okay? Então, vamos considerar o campo eletromagnético. Né? Então, eu tenho meu átomo, né? Eu vou considerar o átomo numa caixa de volume V. Então, tem o meu átomo aqui, essa caixa tem volume V, certo? E o número de estados possíveis que o campo eletromagnético pode ter vai ser dado por 1 sobre 2π ao cubo, vezes D3x, D3p, então um elemento de volume no espaço de fase, divididos por H cortado ao cubo. Então esse H cortado, isso vem do fato, né, de que H é o quanta de espaço de fase. Então, quantos estados possíveis do meu campo eletromagnético dentro dessa caixa eu posso ter? Bom, isso vai ser dado vai ser dado pela razão entre um elemento de volume no espaço de fase por um quanta no espaço de fase, certo? Então eu sou capaz de distinguir
né, tanto os estados quanto quantas de espaço de fase. Eu também vou ter a relação de dispersão do fóton, né, o momento do fóton vai ser dado por H cortado K. Okay? Então eu posso escrever, certo? Depois que eu integrar isso daqui no volume, né, no volume V inteiro, o elemento diferencial de estados possíveis do campo eletromagnético vai ser o volume, integrando esse D3x aqui no volume, sobre 2π ao cubo, que multiplica K ao quadrado, dk vezes d ômega, é um elemento de ângulo sólido. Okay. Além disso, a gente tem o seguinte, a gente tem que o K está relacionado com ômega sobre C, que na verdade é a energia do fóton, divididos por H cortado C. Okay. Então eu posso usar essa relação para escrever isso aqui em termos da energia. Então o número de estados possíveis do campo eletromagnético vai ser dado pelo volume divididos por 2π ao cubo, vezes a energia ao quadrado, vezes dE, divididos por H cortado ao cubo C ao cubo, vezes d ômega. Ok? Em outras palavras, daqui a gente pode concluir que a densidade de estados do campo eletromagnético com uma energia entre E e E mais ΔE vai ser dado pelo número de estados divididos por dE. Isso daqui vai ser dado por V sobre 2π ao cubo, que multiplica E ao quadrado, H cortado ao cubo, C ao cubo, d ômega. Okay? Então a gente tem essa relação aqui, que define a densidade de estados do campo eletromagnético com energia entre E e E mais ΔE. Okay? Então isso daqui é o número total de estados do campo eletromagnético, ou de modos para o qual o campo eletromagnético pode decair com energia entre E e E mais dE. A densidade de estados do campo eletromagnético. Okay? Vocês já devem ir dentro de um elemento de ângulo sólido d ômega. Então vocês já devem ter visto essa expressão em matéria condensada ou em outros cursos, mas é sempre bom relembrar. Okay? Então, uma aproximação que a gente vai fazer é que a massa do núcleo é infinita. O que significa dizer que o átomo não vai ter ricochete. O átomo não vai emitir um fóton nessa direção e, consequentemente, ganhar momento na direção oposta. Okay? A gente vai negligenciar esse efeito, falando que o núcleo é muito pesado para ter ricochete. Okay? Claro que isso é uma aproximação, né? Mas a gente vai assumir ela. Então, como é que fica a densidade, o elemento diferencial de decaimento, né, de taxa de decaimento, vai ser dado por 2π sobre H cortado, que multiplica
o elemento de matriz entre os estados finais e iniciais da perturbação, que multiplica ρf de E, que é dado por essa expressão aqui, que a gente acabou de deduzir, né? Ou seja, eu vou multiplicar esse elemento de matriz, do estado inicial ao estado final, pelo número de modos do campo eletromagnético que tem energia entre E e E mais ΔE num determinado ângulo sólido, vezes a distribuição de energias possíveis, né? A gente está assumindo conservação da energia, então a distribuição é centrada em H cortado ômega zero. Isso aqui diz para a gente que somente fótons com a energia H cortado ômega zero podem ser emitidos, vezes dE. Ok? A gente pode integrar isso em dE. Integrando em dE, essa função delta garante que todas as energias E vão ser substituídas por H cortado ômega zero. Uma integração bem tranquila. Então vai ser ômega FI. Isso daqui vai ser igual a 2π sobre H cortado. Ainda é um elemento diferencial, né? Porque ainda vai depender do ρ, como a gente vai ver. Mas eu, por enquanto, vou escrever assim. H' I quadrado. Aqui eu vou ter ρf de H cortado ômega zero. Ok? Bom, agora a gente tem que tratar desse elemento de matriz aqui. Então, uma conta longa, tá? A gente tem que tratar esse cara daqui. Esse aqui a gente já tem, dado por essa expressão daqui, né? Se eu quiser a taxa de decaimento, agora eu tenho que tratar isso daqui. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter a hamiltoniana, ela é dada por 1 sobre 2m, momento generalizado, né? Mais E sobre m, vezes o potencial vetor, elevado ao quadrado, menos Z E ao quadrado sobre E. Okay? E isso daqui eu vou aproximar como sendo uma hamiltoniana H0 mais uma perturbação H'. A hamiltoniana H0 eu vou considerar como sendo P2 sobre 2m menos o número atômico Z E ao quadrado sobre E. Então, a hamiltoniana atômica usual, né? E a hamiltoniana H' eu vou considerar como sendo E sobre mc P escalar A. Por quê? Por que eu vou assumir isso? Bom, vamos derivar essa hamiltoniana. Então, primeiro eu vou fazer uma aproximação. Eu vou falar que o módulo do momento é muito menor do que E sobre C vezes o potencial vetor A. Ok? Então, vou fazer essa aproximação aqui. A gente já vai justificar ela. Tá? Eu vou até chamar ela de aproximação estrela. E a gente já vai ver o que essa aproximação estrela significa. Ok? Mas se eu assumir essa aproximação estrela, a gente pode ver que aqui, no momento generalizado, eu vou ter um termo que é dado por módulo de A ao quadrado. Certo? E eu vou falar que esse termo é negligenciável. Okay? Então, eu não vou considerar esse termo. Okay? Depois eu vou ter outro termo que vai ser
P escalar A mais A escalar P, que vai ser 2P escalar A mais A escalar P menos P escalar A. Tá? Só somei e subtraí P escalar A. Isso daqui é igual a 2 vezes P escalar A mais o comutador de A escalar P, que por sua vez eu posso escrever o comutador de A com P, perdão, comutador de A com P, não vezes, né? Claro, só um comutador. Isso daqui eu posso escrever como sendo IH cortado vezes o operador nado aplicado em A, certo? Que por sua vez é igual a zero se a gente assumir o gauge de Coulomb em eletromagnetismo. Então, no gauge de Coulomb isso é zero, a gente vai trabalhar no gauge de Coulomb, certo? Então só sobra esse termo P escalar A, certo? E é por isso que a gente vai assumir que a hamiltoniana de perturbação é dada por essa expressão aqui. Okay. Deixa eu justificar para vocês por que a gente tem essa expressão, essa aproximação estrela aqui. O que significa essa aproximação? O que significa isso? Bom, o campo elétrico, devido ao potencial vetor A, vai ser da ordem de 1 sobre C, derivada de A em relação ao tempo. E se eu pensar em Fourier, essa derivada temporal ela vira uma frequência ômega sobre C vezes a forma do potencial vetor. A força que um fóton, ou campo eletromagnético, exerce, nesse caso, vai ser da ordem de E vezes o E0, né? Que é, por sua vez, da ordem de E vezes ômega sobre C vezes A. Okay? A frequência ômega é da ordem da frequência ômega zero, que é dado pela diferença de energia entre os níveis atômicos. E por física atômica, isso daqui tem que ser da ordem de E ao quadrado sobre H cortado a zero. Por outro lado, a força de Coulomb que o núcleo exerce no elétron é da ordem de E ao quadrado sobre o tamanho do átomo, a distância que é dada pelo raio de Bohr ao quadrado. Então, o que significa isso? Se a gente assumir que a força de Coulomb, a força com a qual o elétron está preso no átomo, é muito maior do que a força do campo eletromagnético no elétron, isso daqui significa dizer, implica, que E ao quadrado sobre A0 ao quadrado é muito maior que E ao cubo sobre H cortado A0C vezes o potencial vetor A, que por sua vez significa dizer que H cortado sobre A0, que é aproximadamente o momento do elétron no átomo, é muito maior do que E sobre C vezes o potencial vetor, que é exatamente a aproximação estrela que a gente fez ali em cima. Então, essa aproximação
de que o momento é muito maior do que o módulo do potencial vetor, significa dizer, essencialmente, que a força que o átomo, que o núcleo exerce sobre o elétron é muito maior que a força elétrica que o campo eletromagnético, devido à luz, que a força devido ao campo eletromagnético vai fazer sobre esse elétron. Certo? Então, essa é uma aproximação bastante razoável. Né? Significa dizer que o elétron está bem preso pelo núcleo, não vai ser um campo eletromagnético que vai arrancar ele, fazer ele deixar de ser um estado ligado. Pode transicionar de um estado ligado para outro, mas não jogar ele fora. Então, vamos continuar na nossa conta. Certo? Então, continuando. Então, vamos ver quais são os estados iniciais e os estados finais. O nosso estado inicial, ele vai ser dado pelo estado excitado, que tem momento angular J' e momento angular ao longo da direção de Z, MJ', produto tensorial N. Então, eu vou dizer que tem um estado bem definido de N fótons do campo eletromagnético, né? Então, esse é o estado do átomo. E esse é o estado do campo eletromagnético quantizado. Então, tem N fótons dentro daquela caixa, dentro daquela cavidade onde a gente está considerando o nosso átomo, tem N fótons. Okay? E já o estado final vai ser dado pelo estado fundamental. Então, vou supor que o meu átomo começa no estado inicial, excitado, né? E ele termina num estado fundamental que tem momento angular J e momento angular ao longo da direção da direção Z, MJ, produto tensorial N'. Então, vai mudar o número de fótons. E a gente vai considerar N' como sendo igual a N mais 1. Então, se aqui tinha N fótons, aqui vai ter N mais 1 fótons. Então, houve um decaimento. Houve emissão de um fóton. Certo? Agora, qual que é a hamiltoniana que a gente está considerando, né? Perturbação. Voltando aqui. A gente considera H' como E sobre MC vezes P escalar A. Então, eu tenho que colocar nessa hamiltoniana a forma quantizada do operador do campo eletromagnético, do potencial vetor. Então, como é que vai ficar isso? A gente volta 2, 3 aulas atrás, a gente quantizou o campo eletromagnético. Então, vamos escrever explicitamente essa hamiltoniana H', essa perturbação. Fazendo as contas, isso vai ser E sobre M, 2π H cortado sobre o volume de quantização vezes o ômega. Então, considerar um campo eletromagnético de frequência ômega, né, monomodo, que multiplica o operador de aniquilação A vezes P escalar a polarização epsilon do nosso campo eletromagnético, vezes E elevado a I K escalar E, mais o operador de aniquilação A Dagger do campo eletromagnético, momento P escalar polarização conjugada, vezes E a menos I K escalar E. Okay.
E agora a gente tem que tomar o valor, o elemento de matriz desse H' com relação a esses dois estados aqui. Ok? Então vamos fazer isso. Então a gente vai ter F H' I. Isso vai ser dado por E sobre M. 2π H cortado. Raiz de N mais 1. Divididos por V ômega. Tudo isso dentro da raiz. Então já estou fazendo explicitamente o produto com esses operadores A dagger e A. Certo? Como o estado inicial tinha um fóton a menos, só o operador de criação vai fazer um elemento de matriz não nulo, né? Teoria de perturbações, a gente tem que lembrar disso. Vezes o restante, que vai ser dado por esse elemento de matriz do estado fundamental, que tem momento angular J, MJ, P escalar, polarização epsilon conjugada E a menos I, K escalar E, E, J', MJ', ok? E a gente tem essa forma para o elemento de matriz. Vamos trabalhar mais um pouco ela. Okay? Eu vou invocar o que eu vou chamar de aproximação de dipolo elétrico. A aproximação de dipolo elétrico, ela vai dizer o seguinte: K escalar R muito menor do que 1. O que isso significa dizer? Traduzindo, significa dizer que ao longo do tamanho do átomo, o comprimento de onda é muito maior do que a zero. A gente já estudou essa aproximação em mecânica quântica 2 quando a gente fez a chamada, usou a regra de Fermi para calcular a transição para um contínuo de estados. Não sei se vocês vão lembrar disso. Mas, bom, isso também pode ser traduzido, né, igualmente como sendo E elevado a I, K escalar R, aproximadamente 1. Então, eu posso negligenciar, trocar isso aqui por 1. Então, o elemento de matriz que a gente tem que calcular, esse cara daqui, fica sendo só algo dessa forma. G, estado fundamental, J, momento angular, MJ, P, escalar epsilon, estado excitado, J', MJ'. Agora, repara o seguinte. Repara que o comutador de R com H0 vai ser dado por I H cortado sobre M momento. Essa é a equação de Heisenberg, né, quântica. Então eu posso usar isso daqui, né, para escrever esse elemento de matriz. Eu vou chamar isso aqui de elemento M. Então o elemento M pode ser escrito como esse cara daqui, né, vindo aqui para baixo. Eu vou chamar isso aqui de G P escalar epsilon E. Estou abreviando esse G e esse E, né? Claro que eles dependem de J e MJ, mas eu estou abreviando só para não precisar escrever tudo. Isso daqui vai ser dado por menos I M sobre H cortado G R H0 menos H0
R, parênteses, e aqui o meu estado escalar epsilon, e aqui o meu estado excitado. Que, por sua vez, é o H0 atuando em E, menos o H0 atuando em G, aqui pela esquerda, né? Aqui pela direita e aqui pela esquerda. E isso vai me dar a diferença dos níveis de energia, que nada mais, nada menos é do que H cortado ômega zero, e isso vai ficar como sendo menos I M ômega zero, a diferença de energia entre os níveis, vezes esse elemento de matriz R escalar polarização estado excitado. Okay? Agora, se vocês lembrarem, né, esse elemento de matriz é exatamente, né, o elemento de matriz do operador de dipolo elétrico, que é dado por carga elétrica vezes o raio vetor R. Okay? Então, por isso isso é chamado aproximação de dipolo elétrico. Né? Na nossa taxa de decaimento vai aparecer esse elemento de matriz do dipolo elétrico. Né? Basicamente, a gente manipulou a hamiltoniana até aparecer esse momento de dipolo elétrico aqui, que é o que a gente está acostumado, né? Em física atômica, em geral. Okay? E aí a gente pode escrever esse produto escalar entre o momento de dipolo elétrico e a polarização como sendo uma soma em I, nas componentes do momento de dipolo elétrico, vezes os componentes da polarização. Okay? É simplesmente um produto escalar. Okay? Então, o nosso elemento de matriz vai ficar escrito como estado final H', estado inicial. Eu posso escrever isso como sendo I, que multiplica 2π. Né? Bom, lembrando que aqui em cima a gente tinha um ômega zero embaixo. Vai aparecer um ômega em cima, então a gente vai ter um H cortado ômega zero em cima, dentro de uma raiz. Então aqui eu vou ter 2π, H cortado ômega zero, N mais 1, juntando tudo, né? Divididos por volume da cavidade, raiz, vezes uma soma em I de DI epsilon estrela I, elemento de matriz. Claro, tem que botar aqui agora o nosso elemento de matriz do estado excitado, do estado fundamental. Bom, agora eu vou invocar um teorema para a gente poder falar sobre isso aqui. Porque a gente não precisa se preocupar muito, não vou... Bom, nesse curso a gente não vai ter tempo, o enfoque do curso não é esse, demonstrar esse teorema. Mas é um teorema muito importante em mecânica quântica, em física atômica especialmente, que é o teorema de Wigner-Eckert. É importante vocês saberem que ele existe e terem uma noção do que ele fala, apesar de a gente não vai usar, nem vai calcular nada com ele explicitamente agora, tá? Mas faz parte do conhecimento do curso de vocês, né? Esse teorema de Wigner-Eckert. Então, o teorema de Wigner-Eckert, ele diz o seguinte, ele diz que essa expressão, né, pode ser escrito, claro, tem aqui os coeficientes, I, 2π, H cortado, ômega zero, N mais 1, divididos por volume de condensação. E aí eu posso escrever, né, vou botar em vermelho para falar do teorema de Wigner-Eckert, né, esse valor, elemento de matriz aqui. O teorema de Wigner-Eckert ele fala sobre elementos de matriz de quantidades
tensoriais, de uma maneira em geral. Okay? E basicamente o que ele diz sobre esse elemento de matriz do operador dipolo vezes a polarização é que ele pode ser escrito como um produto de coisas que tem uma parte numérica, certo? Um número que é independente dos números quânticos MJ e MJ', vezes uma parte que vai ser dado por uma soma em I do seguinte: J', MJ', 1, I. Já vou explicar o que é isso. E aqui, momento angular total J, MJ, vezes a componente da polarização. Okay? Então, o que o teorema de Eckert diz é o seguinte: esse elemento de matriz do operador dipolo vezes a polarização pode ser escrito como um fator numérico que independe de MJ e MJ', vezes um coeficiente de Clebsch-Gordon, vezes a componente de polarização εi. Okay? Então, isso aqui é um coeficiente de Clebsch-Gordon que a gente já viu em Mecânica Quântica 2, né? Que diz o seguinte: eu vou ter, né, lembrando a vocês o que é um coeficiente de Clebsch-Gordon, né? Eu tenho J1, M1, J2, M2, produto interno Jm, né? Isso aqui era um coeficiente de Clebsch-Gordon, né? Uma coisa dessa forma. Onde eu tenho um problema de soma de momento angular de um sistema com momento angular total J1 e projeção ao longo do eixo Z M1, um sistema de momento angular total J2, projeção ao longo de momento angular M2 e um sistema final, né, com momento angular total J e projeção ao longo do eixo Z M. Né? Esses coeficientes são os coeficientes que permitem a gente converter a base produto, que são objetos ket dessa forma aqui, que estão desse lado, agora estão escritos como um bra, né, mas são elementos dessa base produto que diagonalizam os operadores de momento angular individuais de cada sistema, produto interno com a base de momento angular total que diagonaliza os operadores de momento angular total do sistema. Então aqui, né, o teorema de Wigner-Eckert permite a gente escrever essa quantidade como um número que independe de MJ e MJ', vezes uma soma de coeficientes de Clebsch-Gordon, que são dessa forma, onde eu estou somando o momento angular J', MJ' iniciais, né? Se a gente lembrar aqui, esses são os momentos angulares iniciais, com um momento angular total igual a 1 e projeção ao longo do eixo Z igual a I. Certo? E o sistema vai ter momento angular final JMJ. Okay? Então, tudo isso é muito técnico, mas é importante para vocês saberem que existe. Por que isso é importante? Porque através desses coeficientes de Clebsch-Gordon, a gente pode bater o olho e calcular aqueles que são nulos e aqueles que não são nulos. Isso dá origem às chamadas regras de seleção, que dizem pra gente quando que uma transição atômica é possível e quando que ela não é possível. Certo? Então, juntando tudo, a gente pode escrever, okay, a expressão final para nossa taxa de decaimento. Ela
ainda é uma taxa diferencial, né? A gente integrou na energia, mas ela ainda é por unidade de volume de ângulo sólido, né? Por unidade de ângulo sólido. Isso daqui vai ser dado por 1 sobre 2π ômega 0 ao cubo, divididos por h cortado c ao cubo, n mais 1. Aqui eu vou ter aquela quantidade independente de mj e mj', essa daqui, que na literatura a gente escreve dessa forma. Eu vou ter o estado fundamental G, momento angular final J, tem esse produto com esse bracket duplo aqui, né, vezes um operador de dipolo, vezes J', tá? Eu estou escrevendo isso aqui, significa simplesmente um número, ok? É uma constante, vai aparecer aqui 2J mais 1, isso também é consequência do teorema de Wigner-Eckert, que a gente não vai demonstrar, mas que eu estou contando só para vocês saberem, vezes uma soma em I, agora sim os coeficientes de Clebsch-Gordan, J', MJ', 1I, né, vezes J, MJ, agora epsilon I estrela ao quadrado. Então essa é a taxa de decaimento, né, que a gente vai ter no final das contas, certo? E a gente pode usar essa expressão, né, para calcular coisas do tipo taxa de decaimento espontâneo, certo? Tem um d ômega aqui ainda que está faltando, né? Estou olhando aqui agora. D ômega aqui perdido em algum lugar aqui, que é um elemento de ângulo sólido. Okay? Ok. Então, a gente vai usar essa expressão que a gente chegou agora, na aula que vem, para calcular, a partir dela, né, a taxa de decaimento espontâneo. Okay? Ou seja, a gente vai assumir que n igual a 0. Né? Repara que aqui aparece um n mais 1, né? Esse n tem a ver com emissão estimulada, né? E esse mais 1 tem a ver com emissão espontânea. Né? Então, se n for igual a 0, essa taxa de decaimento ainda não é nula. Isso é consequência do campo eletromagnético quantizado. Okay? E na aula que vem, a gente vai calcular, né? Vai terminar de fazer essa conta. Né? Isso aqui é um número que vem de calcular esse elemento de matriz. A gente pode fazer isso numericamente, certo? São contas bastante intricadas de física atômica, mas o importante é que vocês vejam que a partir disso a gente vai obter uma expressão para a taxa de decaimento, né, integrando sobre todo o volume. Esse diferencial aqui agora é sobre o ângulo sólido, que depende de constantes tipo ômega 0, número de fótons que a gente tem na nossa cavidade, H cortado, C. Né? Isso daqui são elementos de matriz que são proporcionais ao momento de dipolo elétrico, momento angular, né? E esse termo aqui que nos dá as regras de seleção,
que diz quais estados de momento angular podem decair para outros estados de momento angular, né, quando fótons são emitidos por átomos, certo? Então essa informação está toda guardada aí nessa expressão, né? Então essa é uma teoria de como que os átomos podem decair, certo? Então na aula que vem a gente vai calcular essa taxa de emissão espontânea e a gente vai discutir melhor valores numéricos para isso, certo? E ver ordens de magnitude e tudo mais, ok? Então, a gente se vê na quinta-feira, pessoal. Espero que vocês tenham dúvidas, que a gente possa discutir. E é isso. Um abraço.